E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos começar então a nossa segunda aula dessa série de estudos sobre o toque das trombetas. Então, na aula passada, nós estudamos o toque da primeira trombeta e eu fiz ali um panorama bem rápido. Eu não vou fazer esse panorama de novo hoje. Se você quer ver esse panorama, dá uma olhadinha lá na nossa primeira aula sobre o primeiro toque da trombeta. E ali a gente mostra um pouquinho sobre os tempos, quando eles acontecem. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o toque da segunda trombeta. Vamos dar um zoom, mostrar ali as consequências deste toque quando ele será tocado. Algumas pessoas me perguntam assim: o toque das trombetas, ele será audível? Não creio que será audível o toque da trombeta. O único toque de trombeta que a Bíblia declara que será audível é o toque da sétima trombeta, que vem com grande clangor. Né? Então, é o único toque que a Bíblia menciona aonde haverá sons. Tá? Então, ele vem com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Isso aí Paulo declara em 2 Tessalonicenses, Jesus fala em Mateus capítulo 24, até porque é o toque da vinda de Jesus com poder e grande glória. Então, esse é o único toque audível. Os outros toques eu não creio que você vai ouvir um som, não se fala sobre som. Tá? Bom, então vamos ver aqui a questão do toque da segunda trombeta. Vamos lá, vamos para a segunda trombeta. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, passamos da primeira, vamos agora para a segunda trombeta. Olha aí o que diz o texto. Bom, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e foi destruída a terça parte das naus. Bom, então aqui já é o segundo anjo tocando a trombeta, e a gente vai ter que entender o que esse texto está querendo dizer com isso daí. Bom, primeiro ele diz que é lançado no mar uma coisa, ele não consegue discernir muito bem, mas ele vê essa coisa com algo semelhante. Veja que ele coloca como, né? Como um, né? Parece, dá a entender que é. Ele dizendo isso, né? Um monte ardendo em fogo. Eu já pensei em diversas hipóteses, por exemplo, um meteoro, como uma montanha, quando se dá encontro com a nossa atmosfera, ela se parte em pedaços. Só que aqui não está se partindo em pedaços, está dizendo que é uma montanha, um monte, em fogo, e ela cai inteira. Ela cai inteira no mar. Bom, pesquisando sobre esse assunto, olha o que eu encontrei aqui no livro de Enoque. Olha o que ele vai dizer aqui no livro de 1 Enoque, no capítulo 21. Olha que interessante aqui o que Enoque vai dizer, olha só. Então vi um circuito para um lugar no qual nada estava completo. E lá não vi nem as tremendas manufaturas do um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Olha aí, uma montanha fervente com fogo. Né? Só que aqui ele coloca como se fosse semelhante a muitas montanhas. Lá ele diz como uma grande montanha, né? Um monte. E elas estão amarradas. Se elas estão amarradas e juntas, João diz que pareceu como se fosse uma só. E a visão de um fogo ardente, né? Lá ele coloca como um fogo, é semelhante, tá? Só que ele não pergunta, João não faz perguntas para o anjo. No caso aqui, Enoque faz perguntas. Ele fala assim: ó, eu exclamei, por que espécie de crime elas foram amarradas?
e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas por que arrasou-as consigo mesmo, e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Colunas de fogo juntas para o fim do abismo, e profunda era sua descida, mas sua medida e magnitude não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo. Uriel, dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar? À vista deste lugar de sofrimento, isto disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles estão mantidos para sempre. Muito bem. O que eu quero mencionar aqui, muito mais, é a questão da montanha. A montanha semelhante a um fogo ardente que Enoque entende, por meio da explicação do anjo, que essa grande montanha que lá ele coloca montanhas, aqui montanhas amarradas, como se fosse uma só. E aqui João diz que uma grande montanha ardendo em fogo, ali é como fogo ardente. E é lançado sobre o mar de uma vez só, lançado sobre o mar de uma vez só, e no momento que é lançado no mar, ela se torna em sangue. Então, o que dá a entender aí nesse primeiro momento, caso eles estiverem falando da mesma coisa? Que será lançado sobre a terra demônios que vão contaminar o mar. Haverá uma contaminação do mar por meio dessa entidade gigantesca. São tantos demônios amarrados um no outro que parece uma montanha. Você imagina você pegar vários demônios, não sei o tamanho, né? Mas vamos botar uns demônios aí, todos amarrados ali um no outro, e vão ficar lá até o tempo determinado. Isso também você lê lá em Apocalipse capítulo 9, que existem demônios que estão presos no abismo e que serão soltos, a gente vai estudar depois esse texto, e tem hora, dia e mês, contadíssimo para ser solto. Será que é a semelhança no sentido de ficar esses dias ali até que fosse completo, né, os dias do seu castigo? Não que eles vão deixar de ser castigados, porque, como você vê, são pecados infinitos, não tem como eles expiarem os seus pecados, são pecados infinitos, mas eles estão em um processo, vamos colocar nessa palavra, um processo de prisão temporária até que venha algo definitivo. Porque, no fim das contas, todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, eles ficarão em um determinado local até cumprirem o que tem que cumprir, e depois serão soltos, e depois eles vão para o lago de fogo e enxofre. Isso acontece umas 2 ou 3 vezes ali em Apocalipse. Você vê espíritos de errantes que são liberados, você vê esses demônios do abismo que são liberados, você vê Abaddon, que é liberado. Eles estão confinados em um local, são liberados, depois todos eles vão para o abismo e depois vão ser soltos de novo no reino milenar e depois vão para o lago de fogo e enxofre. Olha que tribulação isso aí na vida deles, né? É um tormento. Está preso, está solto, está preso, está solto e está no lago de fogo e enxofre. Mas é o que está escrito, não é isso? Não é isso que está escrito? Então é o que está escrito. É o que vai acontecer. Eles estão presos, serão soltos, vai ser preso no reino milenar de novo, no fim do reino milenar será solto de novo, e depois vai para o lago de fogo e enxofre. Tudo cumprindo o seu papel. Tá? Muito bem. Então, dá a entender ali que eles vão ser liberados para esse fim, para cumprir esse propósito. Vamos continuar lendo aqui, ó.
Vamos ver aqui. Bom, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. A partir do momento que você torna o mar em sangue, o mar perde o oxigênio. E essa terça parte morre, claro. Se tornou em sangue, perdeu a pureza ali do mar, o oxigênio, eles não conseguem respirar e morrem. Esse vai ser o trabalho desse grande monte ardendo em fogo, que ao tocar na terra, ao tocar no mar, esse mar se torna em sangue. E aí o que acontece? Vamos ver algumas coisas que podem acontecer à medida que esse mar ele se torna em sangue. Olha só. Vai haver uma grande extinção das espécies de peixes. É capaz de trazer impactos graves para a vida marinha. Portanto, se boa parte dos peixes desaparecerem, a situação afetaria não apenas o mar, mas também o homem. Lembra que já foi tocada a primeira trombeta e houve terça parte das árvores sendo queimadas, sendo destruídas. Isso daí implica em diversos fatores que corroboram para o fim do trabalho de muita gente, poluição, vai haver fome, né? Vai haver novas doenças. Vê lá no primeiro vídeo tudo que eu falei, as consequências da destruição das árvores. Tá? E o que vai acontecer aqui? Vai desaparecer, né, boa parte dos peixes. Isso afetaria não apenas o mar, mas também o homem. A pesca pode entrar em colapso, com os pescadores artesanais sendo os mais afetados, e os destinos turísticos populares que contam com os bichos para atrair turistas também sofrerão muito. Por exemplo, tubarão. Né? Vamos supor que uma parte dos tubarões que já está quase em extinção, essa daí entra em extinção. Né? Uma diminuição abrupta de tubarões. Os peixinhos explodiriam na população, porque nada os come. Logo, a comida deles, o plâncton, micro-organismos, camarões pequenos, iria diminuir. E então todos os peixes pequenos morreriam de fome. Porque o que acontece? Se não tem tubarão para comer peixe, haveria uma multiplicação extraordinária de peixe, tá? Esses peixinhos que ficam ali. Mas ao mesmo tempo que haveria uma multiplicação, eles iam morrer, porque não teria comida para eles. Nasce e morre. Entende? Não tem tubarão. Muitos peixes morreram, mas eles iriam se multiplicar. Mas iria entrar no colapso ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que adianta multiplicar e não ter comida? Entende? Porque ninguém está comendo peixe. Quem é que come o peixe? O tubarão. Se o tubarão não come peixe, peixe iria se multiplicar, mas iria morrer. Eles iam acabar morrendo de fome. Uma diminuição abrupta de um peixe-boi, por exemplo, ocasionará um desequilíbrio enorme no ecossistema aquático. A proliferação de plantas reduz a entrada de luz na água, ocasionando uma série de danos aos organismos que dependem da luz solar. Tem coisas nos mares que a gente não sabe, que não chegam ao nosso conhecimento. E a gente pensa que o mar se tornou como sangue, viva. Não, não é assim. Há todo um ecossistema ali. Quando fala que ataca o mar e os peixes morrem, você tem que dar um zoom no ecossistema e ver as consequências do que isso pode acontecer. Não é peixe morreu, não é peixe morreu. Olha o que diz o texto aqui. Ó. Parte das criaturas que tinham no mar. Então, são diversos tipos de criatura, não é só peixe. Terça parte das criaturas morreram. E isso afeta o ecossistema todinho. E isso acontecendo, terça parte morrendo, vai fazer um efeito dominó que vai fazer outros milhares e milhares de outras espécies morrerem. Vai atingir ali o ponto crucial, o ponto-chave. Vamos ler aqui, ó.
O colapso das populações leva um rearranjo nas comunidades e ecossistemas, já que espécies que se tornam funcional ou ecologicamente extintas podem causar efeitos dominó. O colapso de populações de peixes abundantes e com alto conteúdo energético, como sardinhas, manjubas e cavalas, afeta seus predadores, que podem também ser suas populações reduzidas, ou utilizar outras espécies até então livres de predação. Veja o que pode ocasionar. Morre um tipo, isso não é uma adaptação. Os peixes vão ter que se adaptar para poderem começar a escolher outros tipos de alimento. Não, isso é abrupto. É abrupto. Não existe uma adaptação. Tem que ser um rearranjo de uma forma muito rápida. Isso não vai ser da noite para o dia. Vai morrer uma terça parte aqui abruptamente por causa da montanha ardente de fogo que cai no mar. Mas isso vai desencadear em outras mortes. Isso vai desencadear no homem, porque vai afetar um homem. Olha, para você ver como é que isso é prejudicial, como é que isso vai causar uma perturbação na Terra. E não somente isso. Olha o que diz aqui. E foi destruída a terça parte das naus. Terça parte das naus. Aí você pode pensar, tá, e o que isso pode acontecer? Gente, olha aqui o que aconteceu no ano passado, se lembra? De um navio parado no canal de Suez, gerou um prejuízo de 40 milhões por hora. 40 milhões por hora ao comércio mundial, impedindo que apenas 93 navios que transportam 7 bilhões em mercadorias viessem a trafegar. 93 navios, um navio parado trouxe um prejuízo de 400 milhões por hora, impedindo um tráfego diário de 93 navios que transportavam 9,7 bilhões de dólares em mercadoria. Você imagina o prejuízo. Está aqui, ó, uma parte aqui dizendo: esse evento inesperado tem causado um prejuízo estimado de 400 milhões por hora, segundo a publicação especializada em comércio marítimo. O jornal britânico estimou que o valor das mercadorias que passam pelo canal todos os dias equivale a 9,7 bilhões, sendo 5,1 bilhão viajando para o oeste e 4,6 bilhões para o leste. Quase 100 embarcações, 93, né, passam pelo canal diariamente. A cada dia que o bloqueio permanece, o atraso no comércio mundial vai se acumulando. Por isso, o preço de algumas commodities, como o petróleo, apresentam altas significativas por causa do acidente. Olha aí, ó. Ficou um naviozinho parado ali, fez com que 93 navios ficassem ali aguardando um navio. Isso gerou um prejuízo de 400 milhões por hora de dólares. 400 milhões de dólares por hora. Você imagina a terça parte da naus sendo destruída. Terça parte da naus sendo destruída. Aqui, ó, destruída a terça parte da naus. Um navio trouxe um prejuízo de 400 milhões de dólares. Um navio. Aumentando ali o preço das commodities e do petróleo. Um navio. Você imagina a terça parte da naus no mundo sendo destruída. Olha como que isso vai afetar a economia do mundo. 93 navios parados. 93. Por causa de um. Agora você imagina uma terça parte
Pega o mapa e veja quantos centenas de milhares de navios ficam navegando para cima e para baixo, terça parte disso ser destruída. Você viu que 93 navios carregam 9,7 bilhões. É 9,7? Deixa eu ver aqui de novo. Né? Espera aí. Aqui, ó. 9,7 bilhões de mercadoria. Isso mesmo. 93 navios. Você imagina 93 navios. Só 93 navios sendo destruídos. Um prejuízo imediato de 9,7 bilhões. Se fosse hoje, uma terça nau destruída, isso aqui não está falando de qualquer navio, não. Está falando de navio de comércio. Então veja como é que Deus está colapsando o mundo. E isso vai gerar, vai desencadear em uma nova, aí sim, em uma nova ordem mundial. Eles terão, primeiro que eles vão saber que quem está fazendo isso são os filhos de Deus. E segundo, que aos filhos de Deus anunciarem isso, eles vão precisar reconfigurar o sistema mundial, trazer uma nova moeda mundial, trazer um novo governo único e também ter um projeto de destruição dos filhos de Deus, porque nós somos a causa de tudo isso. Afinal de contas, somos nós que estamos perturbando a Terra. Certo? Então fica aí o toque da segunda trombeta e logo, logo vou estar aqui lançando o vídeo da terceira trombeta, porque, veja, agora está se atacando as águas, né? E há um prejuízo vindo das árvores, há um prejuízo vindo dos mares, e agora vai gerar mais um prejuízo que é vindo das fontes de água doce. Certo? É isso daí, fica aí com essa palavra, né? Em nome de Jesus.